partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana reunidos, caminhando com Jesus. A gente está aqui trazendo essa temática tão importante para você que está em casa. A gente vai falar hoje sobre a tristeza e suas duas consequências, segundo Deus e segundo o mundo. Para quem gosta de acompanhar a Bíblia, para quem está começando assim como a gente a estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, está em 2 Coríntios, lá pelos 5, 6, 7 dos versículos, ok? Então vamos aí abrindo o coração, chegando devagarinho, e aí vem as perguntas. Qual a tristeza que nos aproxima de Deus? Ou seja, qual a tristeza que aproximou você de Deus? A maioria de nós chegou à casa espírita através do sofrimento. A perda de um ente querido, de um emprego, o não entendimento de alguma doença, algo nos levou a buscar o caminho com Deus, mais fundo, mais forte, e aí a nossa chegada. Os maravilhosos caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus. Estamos aqui prontinhos para que você traga qual é a tristeza que te aproxima de Deus. Eu tive o privilégio de ser a 4ª geração de mulheres espíritas na minha família, minha bisavó, minha avó, minha mãe, a apresentadora irmã Eliana, e eu, como 4ª geração, o Tom que está aí no fundo editando, captando as imagens na 5ª geração, e a gente vai percebendo que de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando com Jesus. Irmã, bem-vinda, daqui a pouquinho eu vou passar aqui também os informes, os telefones, mas eu achei essa temática de uma beleza sem fim, né? O que nos leva dentro do processo de tristeza, qual é a tristeza que nos aproximou de Deus? Qual foi aquele marco? Eu estava pensando, enquanto eu li aqui a motivação do texto, né, que desde os meus 12 anos eu brinco que eu quero... O que você quer ser quando crescer? E eu respondia, eu quero ser esposa, eu quero ter uma família, né? Então a minha meta de vida e o caminho de Deus me trazer mais perto dele foram as decepções no campo afetivo. Para outros é o campo da profissão, para outros é o campo da saúde, né? Doenças contínuas, para outros é a crise financeira, a pobreza, ou a quebra, né, de uma herança familiar. Então, queria que a senhora trouxesse aqui quais são essas duas tristezas, segundo a doutrina espírita. Bem-vindo, uma linda manhã para todos nós, um bom, lindo dia para quem está assistindo, uma linda noite para quem está abrindo o canal da TV Mundo Maior aí na madrugada da insônia. Não importa o horário que você acessou a gente, né, que essa tristeza que você está sentindo, que fez você lá colocar um search no Google e procurar espiritismo, tristeza, fé, e chegou até a gente nesse dia de hoje. Bem-vinda. Querida FEAL, nossa querida Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, e você, nosso carinho, muito carinho mesmo. Essa comunidade que se comunica aqui, e o que é comum a nós, que é buscar a referência cristã, ou a crística, ou a referência do sagrado, nos une nesse momento. Um grande abraço. Há dias em que acordamos tristes, há tardes em que nos entristecemos. Conta-se, né, que tem uma tristeza no ocaso, quando vai o sol descendo adentro das montanhas ou nas linhas do horizonte, sentimos uma certa nostalgia. Alguns falam que é a hora em que Deus vem ao Éden, e que foi no ocaso, às 18 horas, e Adão não está. Ele se escondeu. Havia vergonha dentro de Adão, pela desobediência a uma petição de Deus. É tão bonito tudo quando a gente reúne as verdades eternas dentro do nosso coração. Realmente, quando nos afastamos de Deus, nós temos um ocaso. É como se a luz fosse ferida pela escuridão. Mas é na escuridão que a gente vê as estrelas, não é verdade? Somente à noite a gente vê o brilho das estrelas. Então, elas são necessárias. Mas não é disso que nós vamos falar, e não é este o foco do nosso encontro maravilhoso de hoje.
Maravilhoso porque é maravilhoso ter você olhando para nós. É maravilhoso estar conversando com você agora, porque faz parte da busca de Deus, quando Ele nos busca, quando Ele faz sua busca, perdão, quando Ele faz sua busca e nos encontra. Então, o caso, o sol se põe e Adão está escondido, envergonhado, entristecido. Nós podemos afirmar isto? Claro, as traduções são muito difíceis, mas ele estava acabrunhado. O que acontece conosco quando nos escondemos de alguém? Quando nos escondemos de alguém, pense, alguma vez em sua vida você se escondeu de alguém, ou até de si mesma? Há processos tão profundos em nossa alma que nós nos escondemos de nós mesmos, indo para caminhos ou descaminhos tão profundos que nem nos reconhecemos mais. E quando passamos por essa escuridão, distantes de Deus, nós então sabemos que vivemos ali só quando passamos. Então, Paulo nos traz as tristezas do mundo e as tristezas de Deus. São diferentes. Nossa querida Nariel, que nos cumprimenta com tanto carinho, falou das tristezas do mundo no nosso coração. Falou das decepções. Mas essa tristeza que Paulo está trazendo aqui é bem diferente. Bem não, ela é só de uma outra qualidade. Diferença já leva a competição, já leva o que é maior, melhor. E não é essa a instância que Paulo trata nessa epístola. Mas, querido fã, querido caminhante, querido buscador, querida alma, querido espírito, querido ser, nossa boa tarde. Mais uma vez caminhando com Jesus, agora pelas epístolas, 2 epístolas, não, a gente não consegue ver as 2 hoje, claro, mas um breve relato faremos sim de Coríntios, porque Corinto é a epístola que vem depois de Romanos, e Corinto era um ponto nevrálgico ali nas navegações, e era considerada uma cidade perdida, em alcoolismo, em uma sexualidade totalmente desprovida de consequências e responsabilidades, né, vamos dizer assim, um dos piores lugares, vamos dizer, né, podíamos dizer, como quando a gente fala: aquele bairro lá assim, ou aquele lugar é assim, né, quando a gente separa as coisas, mas Paulo não separa as coisas. Mas esse mundo que Paulo está retratando aqui em Corinto trouxe muitas tristezas. E as tristezas do mundo, Paulo vai descrevê-las. Depois vou pedir para a Ana ler. Agora ela vai ler sim, mas aos contatos, para você estar conosco nesse estudo, compreender a diferença entre as tristezas do mundo e as tristezas de Deus. Não, não são as tristezas do mundo que nos levam a Deus. As tristezas do mundo, sanadas por Deus, nos devolvem para o mundo, infelizmente. A gente reconhece, agradece e, de novo, o mundo volta triturando. Aí você volta a buscar Deus, né? Como Adão no Éden, escondeu-se pela tristeza que ficou no seu coração da desobediência, né? A voz divina, ele se esconde. E por isso também ele perde o estado parasíaco, ele perde o estado de completude, de pertencência. A gente já falou sobre isso uma vez, né? Mas lembrando só, que aí a tristeza dele é convertida nesse momento. Estou trazendo essa imagem para a gente entender o que Paulo fez com Coríntios, porque a gente espera que Paulo segregue, separe, aponte, sabe, expulse, mas isso só Deus pode fazer. Paulo se coloca no lugar de um irmão que vê o outro se perdendo. A epístola de Paulo a Corinto, ao lugar, à cidade chamada Corinto, espaço geográfico ali, portuário, em que passava-se muitas caravanas. Ali ele implanta a igreja, ele está escrevendo para a igreja implantada em Corinto. E o que aconteceu com essa igreja? Então, nós também estamos dentro de uma igreja, você está dentro da doutrina, você escolheu esse programa, escolheu esse caminho. Então, as nossas tristezas são as chamadas tristezas de Deus. Já vamos falar sobre ela. Com a Ana Ariel, então, os nossos cumprimentos de hoje. E eu vou achar aqui o versículo para ela ler direitinho para nós, que ela lê muito bonito. E já comenta também de forma muito linda.
Beijo, Anariel. Bom vê-la na mídia. E bom vê-lo, querido irmão. Carinho para vocês. E ternura inefável. E é uma alegria, simplesmente, poder falar de Paulo, da Epístola a Coríntios. E toda essa conversa linda sobre a tristeza. A tristeza é boa, não é má. É tão bom aprender isto. Beijos e até já. Estava aqui enquanto eu ouvia a nossa querida irmã Eliana lendo as epístolas de Paulo, né, de 5 a 9, eu não sabia exatamente qual que ela ia trazer, e me achei tola, né, em pensar nessas limitações físicas, né, de sofrimento material, do coração. Aí eu fui pensando, enquanto eu lia Paulo e lendo, né, com mais profundidade aqui na Bíblia, e acho, irmã, que o que falta é esse entendimento, né, que na tristeza do espírito, você pode estar sem o dinheiro, mas feliz com Deus. Você pode estar sem o amor, mas preenchido de Deus. Você pode estar, né, num momento ruim da vida terrena, né, dessa escola planetária, mas preenchido de tanta fé que essa tristeza chega como um sinal, né, chega como um alerta, como uma divergência divina. Seria isso? Então, pensando para quem está em casa, né, que a gente trouxe a pergunta, qual é a sua tristeza? Seria um pouco esse caminho, como se a tristeza viesse, como Santo Agostinho fala da irmandor, como se ela trouxesse a gente de volta para o caminho espiritual, trouxesse a gente de volta para o caminho com Deus, seria isso? Será que eu alcancei? A gente está alcançando. É muito linda, né? Essa palavra, ela é muito linda, não é? É muito linda, sim. As tristezas do mundo, então, importante, porque a temática é essa, não é? Que como falou a Ana, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, em algumas traduções bíblicas, né? Então, vamos examinar, Anariel, os sentimentos. Os sentimentos, eles têm como é que se chamam? O sentimento é uma resposta, sabe? Que você dá a algo. Por exemplo, você olha o mar, aquele sentimento não é salino, é um sentimento quase, você sente o cheiro, mas traz um sentimento, se diz para um Z dentro de você, ou relaxamento, ou um sentimento sabe, nossa, é bom, sabe, uma sensação, um sentimento, uma alegria, né? Aí felicidade ou alegria, ou então algo que acontece que te traz raiva, medo, né? Surpresa. É uma resposta. Um sentimento é uma resposta. Então a tristeza também é uma resposta que nós estamos dando ao mundo ou a Deus. Nós entramos citando o ocaso e citando Adão, que se envergonha, porque ele vinha correndo ver Deus na sua nudez, na sua transparência. Mas na medida que ele não escuta a voz de Deus, ele se esconde. Adão, onde estás? Né? Eu vi uma vez um pastor falando que essa hora, para quem se liga a Adão, ou ao caso, com essa lembrança, que a voz de Deus é: onde estás, Adão? Então ele pode falar: onde estás, Anariel? Onde estás, irmã Eliana? Onde estás, Ruth? Elaine Stroider, que sempre está juntinho de nós. Onde estás, Regina? Onde estás, né? Vamos falando aí o nome de todo mundo aí da nossa FEAL maravilhosa, não é? Quer dizer, onde estamos? Então, Paulo está escrevendo, então vamos voltar a Corinto. É um Adão que está escondido. Corinto é isso. Ele está ligado aos deuses. É uma cidade que não tem o Deus único. Então, Paulo faz aquele grande trabalho, né? Aquela grande lavoura mesmo, e planta ali a igreja. E depois ele sai e escreve, quando ele tem notícias. No estudo sobre a epístola, diz até que foi uma das as igrejas todas, né, foram 13, 14, eu acho, epístolas, não deram tanto trabalho a Paulo como a igreja de Corinto, né? Aqui na entrada, quando eles fazem o estudo né? Nunca uma igreja deu tanto trabalho a Paulo como a Corinto. E por quê? Porque a gente espera que Paulo, eles se dividiram atrás de fenômenos, se dividiram atrás de interpretações pessoais, de líderes, caíram no julgamento, de se sentirem até maiores que Paulo, ou até do que o próprio Cristo. Enfim, cometeram N erros e equívocos. Mas Paulo mostra nesse instante a sua grande benevolência. Paulo escreve aos irmãos.
quando a gente abre a Epístola de Coríntios, né? Então, vamos lá no 1, Ana. É tão bonito em Coríntios, né? Quando ele está fazendo a segunda epístola, olha, eu, Paulo, enviado pelo Messias, numa missão especial, planejada pelo próprio Deus, escrevo à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a província da Acaia, que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus, sejam de vocês. Timóteo, que alguns de vocês conhecem e confiam, está comigo nessa saudação. Então, ele já sauda, tá vendo? A saudação, Paulo, nessa epístola a Coríntios, também na primeira epístola, quando ele abre a primeira epístola, também é bonita a saudação de Paulo, porque ele está respondendo, chega até ele não está lá, chega até ele, ó, eu, Paulo, chamado, enviado por Jesus. Então, ele já entra falando que está enviado por Deus, enviado por Jesus, quer dizer, então ele vai lembrando a Corinto, aos cristãos de Corinto, aos que encontraram Deus em Corinto, como quando a gente escreve, alguém fala aí na mesa, né, ou no cenáculo espírita cristão, e fala em nome de Deus, traz, recorda para você os seus deveres e quem você é na verdade, e relembra a sua divindade. Olha o que ele diz aqui, com meu amigo Sóstenes, na primeira, né? Envio esta carta a vocês da Igreja de Deus em Corinto. A gente esquece que a gente é a terceira revelação, a gente esquece que o enviado, né, que foi Allan Kardec, trouxe o Paráclito, que veio dizer tudo o que ele disse. Nós nos esquecemos da nossa responsabilidade de sermos um templo em nós mesmos e no mundo. Nós estamos, às vezes, procurando os bancos da igreja um atrás do outro, como estamos acostumados no formalismo religioso, e eu só sou religioso quando estou lá dentro. E nós estamos com uma proposta cristã, e Paulo aqui está com essa proposta, já estava há mais de 2000 anos, porque essa é a proposta do Cristo, quando diz que o templo ia cair, e quando ele expulsa os vendilhões do templo, né, o Cristo traz essa proposta da veracidade, da alegria, da vida em comum. Está em Atos antes. Em Atos dos Apóstolos vamos dizer assim, seria o nosso menu, sei lá, se a gente fosse comer em algum lugar bem gostoso, só lembrando, né? Ou seria o nosso roteiro, ou seria a nossa referência maior, ou seria aquele livro mágico, sabe? Que fala quem é o verdadeiro cristão em Atos, nós temos a definição, né? E aqui ele diz, purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus. Incluo nessa saudação todos os que invocam Jesus, onde quer que vivam. Ele é o Senhor. Bom, não estamos falando de Coríntios 1, mas Coríntios 2. Então, Ana, na verdade, é o Coríntios 7, tá? E você, que ela vai ler para nós aqui, que fala da tristeza, tá? Coríntios 7, 6. 6 a 13. Tá? Até vou pôr agora aqui, que aqui achei. Ou 7 a 10, mas pode pegar no 6. A segunda de Coríntios 6 vamos até a 13, porque é muito lindo todo esse período aqui. E aí dentro está a separação entre as tristezas de Deus e a tristeza do mundo. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. É essa a passagem? E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. É isso? Porque eu tô no 7. Acho que eu tô meio... Não, Ana, é justamente isso. A carta de Paulo
primeira, porque essa aqui é a segunda. Por isso que depois a gente vai olhar a primeira no próximo encontro, ou qualquer dia desses, né? Essa sequência não precisa ser assim. Mas ele contristou. Contristar é entristecer o outro. Porque ele foi falando de Deus de uma forma tão bonita. Quando você lê Coríntios 1, é incrível como ele fala com amor, meus irmãos, meus... Sabe, ele vai dando a todos, Ana, um sentimento de pertencência incrível. Eles ficam tristes, porque eles não estavam fazendo nada daquilo que o Paulo fala. Entendeu? Diante do que ele descreve de Corinto, da igreja de Corinto para os coríntios que estavam lá não estavam fazendo nada daquilo que Paulo está saudando. Compreenderam? A ideia, eles estavam tristes porque não estavam dando cumprimento à palavra de Jesus, estavam se separando uns dos outros, estavam com aquele, sabe, quando a gente dentro da casa espírita propõe a reforma íntima, propõe como dizemos, o carinho uns com os outros, propomos a transparência e a limpeza daquele ato. Temos até um trabalho que nasceu disto. Se Paulo vivesse hoje, talvez ele fundasse essa nação, Ana, para cuidar, você entendeu? Da tristeza do fiel, que quer ser fiel, e se depara com as suas turrices e tristezas do mundo, ou com as coisas do mundo. Está tudo feliz, tudo bem, desemprega, pronto. Acaba, abandona até a própria igreja. Um filho faz algo, pronto, desaponta. Cadê a tristeza? E a tristeza de Deus? Onde está em nós? Ainda não encontramos Deus se não sentimos ela. Compreendeu a diferença? Você consegue traduzir de forma melhor para nós? Oi, amadinha. Estou aqui refletindo, né, sobre o quanto comecei usando uma expressão em mim mesma de tola, né, do quanto eu estava aqui falando das dores do mundo, falta de dinheiro, falta de companheiro, falta de trabalho, e me sentindo tola, né, e realmente o Sanación, né, o nome Sanación del Alma, foi fundado pela espiritualidade, a pedido da espiritualidade por mim, é um pouco isso, né, eu tentava encontrar lá fora o doce da vitrine, ou seja, aquele doce bonito, né, o amor romanceado, né, da Disney, o emprego dos sonhos, eu procurava, né, a glória e as palmas do mundo, e eu seguia triste, seguia vazia, né, eu tenho uma memória muito forte para falar sobre isso, que é o dia, e claro, eu sou muito grata, tá, ao meu parceiro anterior por ter me proporcionado um casamento tão bonito, mas eu lembro que acabou a festa, né? E era uma festa grande, com todas aquelas, né? De noiva, de branco, muitos convidados. E eu fiquei muito aflita em algum momento e fui para a casa das máquinas, para os geradores, né? Do lugar onde a gente tinha feito a festa, com um banquinho desses de metal da Coca-Cola, sabe? Que um garçom abriu para mim. E eu sentei e me escondi lá por um minuto, porque eu estava nesse lugar, né, de ter tudo o que eu queria, um super casamento, uma super festa, com todas as pompas, todas as glórias, e eu não estava feliz. Aí o garçom me viu triste e falou, oi, a senhora quer sentar aqui um minuto? Eu tô vendo que a senhora não está passando bem. Eu joguei a desculpa que eu estava cansada, muitas horas de festa, cumprimentando todos os convidados. E aí eu sentei num banquinho de metal da Coca-Cola, fechei a porta ali no meio das máquinas e chorei, porque eu estava nesse desencontro da minha alma, sabe? Era a segunda vez que eu repetia um padrão, né? Eu tive um grande amor de juventude, que eu me perdi dele, e aí eu me casei para suprir isso. Claro que eu vivi coisas lindas na minha relação, mas de novo eu estava sendo aquela presa, né, nas imagens do mundo, acreditando que o mundo preencheria o meu coração. Aí eu repeti esse padrão, e agora que eu não estou nessa repetição de padrão, que durante a pandemia me casei no único horário vago do cartório, e eu estava tão feliz, tão inteira, porque era esse lugar de olhar as pessoas na sua humanidade, em vez de amar diamantes,
falsos diamantes, acreditando que era diamante e me cortar, amando o vidro, sabendo que é vidro, sabendo que tem limite, sabendo onde corta, sabendo que vem com bagagem, sabendo que é humano, que é dia a dia, e ainda assim lutar pelo amor. E quem me trouxe tudo isso, porque a minha Bíblia é super antiga, né? Eu leio a mesma Bíblia desde 2007. Cada vez que a senhora traz uma passagem, eu estava aqui olhando 2016 e eu perguntando sobre um amor X, 2019 e eu perguntando sobre um amor Y. Ou seja, eu nunca desisti de buscar o amor, mas eu buscava ele nessas imagens padrões do mundo. E o Senacion, ele me proporcionou ajudar as pessoas nessa jornada, né, de parar de buscar fora, porque todo o caminho terapêutico, a gente falou isso para quem quiser acompanhar, em um dos nossos programas anteriores do Espiritismo Sem Mistério, que a senhora estava estudando o capítulo 19, e a senhora falou bastante sobre isso, sobre esse lugar que a gente fica muito prisioneiro, né, da imagem do anjo decaído e se perde do caminho com Deus. Aqui não, né? Aqui é uma passagem onde Paulo fala, né? E logo um pouquinho antes da passagem que eu estou lendo, para quem está acompanhando em casa, eu estou lendo 2 Coríntios 7, um pouquinho antes, no 6, versículo 11, Paulo diz: o amor com amor se paga. E eu estava pensando nisso, assim, do quanto só o amor cura, né? Hellinger fala muito sobre isso, mas só o amor cura. E Paulo segue dizendo, né? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para o arrependimento. Pode falar. Vejam, a tristeza de Deus nos leva, muitas vezes a gente causa tristeza no outro. Ai, tá me cobrando, a esposa ao esposo. Você não vai hoje ver o passe, você não vai fazer o estudo, não vai estar sentado no evangelho. Assim tá me obrigando, aquelas lutas internas, Ana. Mas aqui ele está dizendo, essa tristeza eu quero te causar. Paulo queria causar essa tristeza em Coríntios, na igreja de Coríntios, nos cristãos que estavam ali. Olha o que ele diz nessa versão. Mas porque eu não estou aborrecido, né? Ou entristado, ou contristado por causa das tristezas de vocês. Eu estou feliz com a tristeza de vocês, porque vocês foram desafiados a mudar. E ele traduz aí, vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele, e saíram ganhando, não perdendo. Nossa, irmã, tô aqui, não sei se eu anoto primeiro o que a senhora disse, se eu continuo escrevendo para todo mundo, vou até pegar meu óculos para ler melhor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar. Nossa Senhora, eu vou ler de novo, tá, gente? Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, ou seja, uma tristeza com Deus, ou seja, quando Deus traz a tristeza para a nossa vida, ele não se arrepende de trazer, não tem peso nela, ela faz a gente voltar para a casa do Senhor, faz a gente voltar para a fé, faz a gente voltar para o caminho. Nossa Senhora, que passagem linda, meu Deus. Com licença, a tristeza do mundo é ego. Eu perdi a fortuna, perdi o emprego, um casamento equivocado, assim, separação, é tudo ego. Eu ainda estou em mim, no meu eu. Eu não saí de mim, eu não pertenço a Deus, eu esqueci de Deus. Eu estou centrada em mim, num egoísmo feroz que não me deixa crescer. Mas não é essa tristeza que Paulo está causando. Paulo está causando uma tristeza neles, porque Paulo está falando tudo de bom para eles, que ele faz isso na primeira epístola e aqui também, saudando, que eles vão vendo o quanto eles estão longe e isso causou arrependimento e mudança. Continua a ler. É maravilhoso, não é, Ana? Não dá assim, não dá vontade de rir, sair pulando? Não é que a gente não vai sentir tristeza, mas a gente vai. Essa dicotomia entre luz e sombra permeia a nossa vida por muitas reencarnações. Não é só nesta agora.
A gente não é porque, diz ele, né? Nós vivemos um mundo e um momento, né, que é parto cotidiano, e o parto dói. Crescer para Deus dói. Todo crescimento dói. A criança sente dor, cai, levanta, bate o pé, a boquinha dói, o dente dói quando nasce, o estômago, o intestino para funcionar. Ou seja, crescer tem a ver com dor. É porque você desarruma uma coisa para arrumar outra em um estágio maior. E você tem que morrer, lembra? A semente morre. Você não vê a semente na árvore. Você vê a árvore, mas ela, pequenininha, só está no fruto, que está fechado. Então vamos, Ana, lendo. Nossa Senhora. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu vou ler isso 100 vezes. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Ou seja, a tristeza chega no nosso caminho para que a gente se salve, né? Para que a gente combata o nosso ego, para que a gente combata esse nosso egoísmo atroz que a irmã Eliana trouxe. E mais fundo, né? Aqui ele fala que essa defesa, que essa indignação, que esse temor, que essa saudade, que esse zelo, em tudo dessa prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós. Ou seja, aqui não importa quais foram as dores do mundo que a gente passou, o que importa é que essa quebra, essa tristeza, nos trouxe solicitude, ou seja, nos trouxe vontade de mudança, nos trouxe... O que é uma pessoa solícita? Uma pessoa grata a Deus, né? Uma pessoa disposta a olhar para o próximo, uma pessoa na inteireza de fazer o bem. E por que ela faz o bem? Eu tenho um exemplo muito forte disso no meu cotidiano, né? Agora que eu tenho visto isso com muita força, do quanto tudo que eu passei com os meus filhos faz com que eles valorizem cada coisa bela. E claro que quando eu estava vivendo a tristeza, quando eu estava em dor, quando eu estava sofrendo, eu não conseguia alcançar o que viria para a minha vida. Mas hoje que eu alcanço, nossa irmã, que passagem linda. A gente tem que passar, fazer uma vivência do Sanação com todos os grupos, só sobre essa passagem bíblica. Passo a palavra para a senhora, não tenho palavras mais sobre o tema. Ana, é uma alegria mesmo, Bíblia é uma alegria. Aí ele vai, a tristeza que nos aproxima de Deus, ela age assim nessa tradução, né? Abala nossas estruturas e leva de volta ao caminho da salvação. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus? Então, a perda do marido, a doença, ou qualquer coisa que você viveu, que é a tristeza do mundo, faz com que você afaste de Deus, este vive cheio de remorsos. São pessoas que sabiam que deveriam estar lá com Deus, mas não estão. Então elas são curvadas, elas são, sabe, assim, a boca contrita, elas não estão leves. Porque o que é o remorso? Vem de remordere, é ficar remorderando, mordendo a mesma coisa o tempo todo, e dói. Entendeu, Ana? Porque a tristeza do mundo traz remorso. E o remorso não é o arrependimento. Tem a diferença entre o remorso e o arrependimento, que podem levá-lo até um estado terminal, quer dizer, podem fazê-lo sofrer. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus, que é o arrependimento? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Leandro, termina, é lindo. Termina a leitura para nós. Que agora nós temos, né, 2 minutinhos. Não, nós temos a mais 2 minutos que a gente... Não, pode ler, sim. Foi por isso que nos sentimos confortados, ou seja, tem conforto nessa tristeza. Olha que coisa forte, né? Nos sentimos confortados e acima dessa consolação, muito mais alegramos pelo contentamento, cujo o espírito foi recriado para todos vós. Ou seja, é um renascimento, é uma recriação, ou seja, é um marco, né? Eu ouvi uma frase
linda, linda, linda do meu sogro para o Paulo, que é assim, quando ele viveu a dor do divórcio, ele ficou muito triste, né? E aí o pai dele disse, que bom, filho, que você se decepcionou. Porque mesmo quando você perdeu o seu emprego, ele tinha ficado 17 anos numa outra empresa, em 6 meses você estava relocado e já numa função melhor, mas dessa vez não, você falhou, e falhando você se tornou mais humano. Como é lindo, né? Eu fiquei, e meu sogro também chama Paulo, né? E eu falei, gente, que coisa linda. Ele viu que a dor do Paulo, né, de ver a família dele se partindo, se perdendo, trouxe humanidade para ele. E o Paulo fala, nossa, amor, o que a gente vive, né, esse amor à segunda vista que o Hellinger fala, a nossa chance de se olhar, né, desse amor maduro, que a gente olha um para o outro e a gente abre mão das coisas bobas, a gente não briga por mesquinhez, a gente não briga por coisas pequenas, a gente não precisa de grandes imagens do amor, né, para escolher estar junto. Foi graças às minhas histórias de vestidos lindos de festas lindas, graças à história dele de vestido lindo e festa linda, que fez a gente ver que aquilo era tudo imagem, tudo crença, né? Tudo vazio, tudo superficial, aquela história da familhinha Doriana, mas que dentro está triste. E aí, uma imagem que eu queria muito que a gente pensasse para quem está em casa, né, sobre o amor, sobre as imagens de amor, que aqui Paulo fala, nossa, tão lindamente, né? Por que uma cama king size? Né? A moda é ser rico e ter uma cama king size, ou seja, uma cama tão espaçosa que um casal não precisa se tocar. Por que um sofá enorme que cada um senta numa ponta e ninguém mais se fala? E hoje, né, onde eu prezo ficar o tempo todo do lado, onde mesmo numa cama menor eu ocupo só metade dessa cama, porque eu senti falta, né, de ter com quem me acariciar, me confortar nas noites frias da alma, eu vejo o quanto essa imagem do amor, e aqui ele fala assim, foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento, cujo espírito foi recriado, vou ler de novo, foi recriado para todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falando em verdade, também a vossa exaltação da presença de Tito se verificou ser verdadeira, ou seja, conhecerás a verdade e ela te libertarás. Aqui ele está em verdade, ele está na verdade da humanidade dele, das imagens dele, das crenças dele. E no seu estranhável afeto, cresce mais e mais para convosco. Por que é estranhável o afeto? É estranho pensar que a tristeza pode trazer afeto. É estranho pensar que a dor te traz para a humanidade. É estranhável mesmo, né, que o caminho do sofrimento amadureça. Eu vejo, irmã, como os meus filhos, os meus enteados estão menos mimados, mais maduros, mais humanos com o meu divórcio e o divórcio do Paulo. O quanto eles terem que se dividir entre duas casas, entre dois amores. Outro dia eu ouvi uma coisa linda do João, ele falou assim, o João é muito amoroso, né? O Jojo falou assim, mãe, eu queria chamar o tio de pai, mas eu não posso porque eu tenho um pai. Como dói amar duas pessoas, né? Olha que lindo! Ele tem 11 anos e falou uma frase dessa, ou seja, a gente não tira um pai do peito, a gente não tira uma mãe do coração. Como é difícil para as crianças, né? E eu sei que tem madrastas e padrastas assistindo, não ocupem o lugar dos pais, esse lugar é sagrado, foi dado por Deus. Então, nossa, irmã, a gente vai ter que continuar. A gente pode seguir no próximo programa, porque eu vi que a senhora falando que o tempo acabou, mas a gente pode fazer o próximo Caminhando com Jesus, continuando em 2 Coríntios 7, porque é de uma... Nossa, eu preciso fazer muitas aulas sobre isso. Para os meus pacientes de terapia de sanação, gente, eu vou passar uns 3 meses olhando para essa dor, porque é Deus regozijando-se com a nossa tristeza, é Deus mostrando que não existe estranheza nessa tristeza, existe uma volta para casa. Aqui está a resposta de por que a tristeza leva a gente para Deus. Nossa, que lindo! Daniel, essa é a grande diferença, viu? A grande diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus é muito lindo. A do mundo causa remorso. Então, no próximo encontro, vamos olhar o remorso, o remor dele, essa coisa pesada que fica, e que com Deus fica leve.
Ele continua escrevendo, né? Fala da província da Macedônia, da igreja da Macedônia. Ele fala: nunca vi uma igreja tão inacreditavelmente, a pessoa traduz aqui, né? Feliz, ainda que desesperadamente pobre. Olha, quer dizer, às vezes, essa dinâmica ideológica do ter cada vez mais, de não pensarmos em nosso próximo, de não agirmos ecologicamente, de não entender, lá no capítulo 16, que é a fortuna da inteligência, da bondade, ou até do valor monetário foi nos dado para diminuir as dores de alguns. Tudo isto, não é? Quando eu não seguro a água da torneira, quando eu uso água demais, sabendo que a água do planeta é a mesma desde o começo, não ficou, não aumentou a água. Deus não criou mais água. E conforme a gente vai sujando e envenenando, a gente está perdendo a oportunidade de refazer a vida. Pensemos nisso ecologicamente, né? Há tantos lugares onde Deus está em toda parte, Ele não está em toda parte. Então, essa tristeza faz com que a gente deixe de comer carne, por exemplo, faz com que a gente mude o hábito alimentar, faz com que a gente, com isso, corrija e impeça muitos sofrimentos. É uma tristeza por Deus, é a tristeza de Deus. Não tem a ver com a carne, até nem muito com o animal. É pensar que, tanto quanto, né, em Gênesis está, cria os animais, depois ele cria os homens à semelhança dos animais. Então, Anariel, vamos deixar para a semana que vem e vamos à oração. Nós temos ainda 2 minutinhos só e 3 minutinhos. Foi muito lindo mesmo. Um beijo no coração de todo mundo. Fechando os nossos olhos, vamos erguendo e vendo esse Éden, sabe, maravilhoso. Adão, onde estás? Vamos meditando e trazendo o pôr do sol, né? Não o pôr do sol, o ocaso, quando ele se põe, né? Quando ele acaba, termina, vai entrando na linha do horizonte, em uma tristeza. Aqui estou eu, Deus, desnudado, envergonhado pelos equívocos que eu cometi, que me levam às lágrimas às vezes, mas aqui eu estou. Quero construir um paraíso mais feliz, quero ter a oportunidade. Foi esse o nosso discurso na meia-noite cósmica, quando nós dissemos queremos reencarnar naquele planeta azul no canto esquerdo da Via Láctea, tão bela para refulgir e fazer de mim pequenina estrela em minhas próprias noites. Ó Deus, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa vida, a vida de toda essa FEAL, de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, de toda a alma e espírito aqui presente, e aqueles que estão ao redor de nosso prato, de nossa cama, do nosso lar, da nossa família, irmãos, primos, tios, o nosso, né, grande circuito maravilhoso da onde deriva a nossa vida, da carne, do pó, desse pó maravilhoso, né, que tem a mesma tessitura do pó da terra e do carbono das estrelas. Meu Deus, quanta grandeza em tudo e em toda parte. Senhor, queremos, como Paulo, a tristeza de Deus em nós, para que sempre voltemos, Senhor, imediatamente ao mesmo lugar, ao mesmo ponto, ao mesmo estágio, ao recomeço. Arrependei-vos, o reino do céu chegou. Todo tempo, esta palavra é possível, todo tempo, esta palavra é possível em nossa vida. Olhe para as suas tristezas do mundo, saia do remorso. Semana que vem, traremos caminhos com Ana Ariel e a terapêutica Sanação, e nossas palavras e nossos estudos singelos e humildes. Com a prece que vamos fazer de Pai Nosso, terminado por nossa querida Ana Ariel, encerraremos o nosso estudo caminhando com Jesus até Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino, a glória,
por todos os séculos dos séculos. Amém, Jesus. Graças, Senhor, por essa oportunidade de entender um tanto mais de Ti. Que essa estranheza se torne particularidade, que no próximo programa a gente possa seguir juntos nesse ensinamento. Obrigada, Pai amado. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.